Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 29, 30, 31 e 32 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. Glória a Deus, aleluia. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: ó levitas, ouvi-me. Santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar. Porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor, nosso Deus. Eles os abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifícios no santo lugar ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém. E ele os entregou para serem objeto de horror, espanto e zombaria, como estáis vendo com os vossos olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para o servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então os levitas se levantaram. Dos descendentes de Coate foram Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos descendentes de Elisafã, Siri e Jeuel. Dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos descendentes de Remã, Jeuel e Simei. Dos descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Eles ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram purificar o templo do Senhor, conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte interior do templo do Senhor para o limparem e levaram para o pátio do templo do Senhor toda a impureza que encontraram no templo do Senhor. E os levitas a pegaram e a levaram para o ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-lo no primeiro dia do primeiro mês. E chegaram ao pórtico do Senhor ao 8º dia do mês, e santificaram o templo do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês, eles terminaram. Então foram encontrar-se com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar todo o templo do Senhor, como também o altar do sacrifício com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães consagrados com todos os seus utensílios. Já preparamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaz tirou durante seu reinado, na sua infidelidade, e eles estão diante do altar do Senhor. Glórias a Deus. Ezequias restabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias se levantou bem cedo, reuniu os chefes das cidades e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor do reino do santuário, a favor do reino do santuário de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, descendentes de Arão, que se oferecessem sobre o altar do Senhor.
Os sacerdotes imolaram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Trouxeram os bodes como oferta pelo pecado, diante do rei da comunidade, que lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes imolaram e fizeram oferta pelo pecado com seu sangue sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele sacrifício e aquela oferta pelo pecado em favor de todo Israel. Também organizou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, conforme a ordem de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque essa ordem tinha vindo do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas ficavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando começou o sacrifício, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a comunidade adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até o sacrifício terminar. Depois de terminarem de fazer oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém, aleluia, glórias a Deus. Sacrifícios e ofertas dedicados ao Senhor. Então Ezequias diz: agora que vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas em ação de graças ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram sacrifícios. A quantidade de sacrifícios que a comunidade trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em sacrifício ao Senhor. E o que foi consagrado totalizou 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas havia poucos sacerdotes para tirar o couro de todos os sacrifícios. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até terminar a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais ágeis para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebida para cada sacrifício. Assim se restabeleceu o ministério do templo do Senhor. Ezequias alegrou-se e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso tinha sido feito de improviso. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Um momento. Façamos agora a leitura do capítulo 30 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Ezequias celebra a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem ao templo do Senhor em Jerusalém, a fim de conhecerem, de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei resolveu, com os chefes e com toda a comunidade em Jerusalém, celebrar a Páscoa no 2º mês, pois não puderam celebrá-la no tempo próprio, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente, e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isso pareceu bom aos olhos do rei e de toda a comunidade. Então decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham
celebrado como está escrito. Os mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapaste da mão dos reis da Síria. Não sejais como os vossos antepassados e vossos parentes, que foram fiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vês. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre. E cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que os levaram cativos, e voltarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulun, mas os moradores riam e zombavam deles. Misericórdia. Mas alguns de Asser, de Manassés e de Zebulun se humilharam e vieram a Jerusalém. Glória a Deus, aleluias. Senhor, sempre nos inclua entre esses. Em nome de Jesus, a nós, a toda a nossa família, amigos, pastores e pastoras. E a mão de Deus esteve com Judá, unidos no propósito de cumprirem a ordem do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se muita gente em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento, no 2º mês. Uma comunidade enorme. Eles tiveram a iniciativa de tirar os altares que havia em Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então imolaram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do 2º mês, e os sacerdotes e levitas, humilhados, santificaram-se e trouxeram sacrifícios ao templo do Senhor. Eles ocuparam seus lugares segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram sangue que recebiam das mãos dos levitas. Pois havia muitos na comunidade que não se tinham santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em favor de quem não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque muita gente, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulun, não se havia purificado. Apesar disso, comeram a Páscoa, embora não segundo o que está escrito. Mas Ezequias tinha orado por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe quem se dispôs a buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Amém, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então o Senhor ouviu Ezequias e poupou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor todos os dias com instrumentos de som muito fortes e estridentes, cantando ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação e todos os levitas de grande capacidade no serviço do Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço do Senhor. Glória a Deus. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então toda a comunidade resolveu celebrar mais 7 dias, e o fizeram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou 1000 novilhos e 7.000 ovelhas à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas à comunidade, e muitos sacerdotes se santificaram.
Toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e com os levitas, e toda a comunidade dos que vieram de Israel, e também os estrangeiros, que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 31, do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Diz assim, o fim da idolatria. Depois que tudo isso terminou, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os postes ídolos e derrubaram os altares das colinas e os demais altares por todo o Judá. E Benjamim, como também Efraim e Manassés, até os destruírem completamente. Depois todos os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para o seu território. Leis sobre dízimo e ofertas. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e levitas, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para os sacrifícios e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ação de graças e cantarem louvores nas portas do acampamento do Senhor. A contribuição dos bens pessoais do rei foi designada para os sacrifícios da manhã e da tarde, e para os sacrifícios dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ele ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem ao ensino da lei do Senhor. Logo que essa ordem se divulgou, os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo, vinho, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. O povo de Israel e de Judá, que habitava nas cidades de Judá, também trouxe o dízimo de bois e de ovelhas e o dízimo das coisas dedicadas, consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês, começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os chefes viram aqueles montões, bendizeram o Senhor e o seu povo Israel. Então Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe respondeu: desde que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esses montões são as sobras. Glória a Deus, aleluia. Então Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. O levita Conaías ficou encarregado disso, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conaías e seu irmão Simei, por determinação do rei Ezequias e de Azarias, o chefe do templo de Deus. O levita Coré, filho de Iná e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se traziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Eden, Mini, Ami, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias eram seus subordinados nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem fielmente a seus parentes, jovens e idosos,
de acordo com os seus turnos, exceto os que estavam contados pelas genealogias, homens de 3 anos para cima, todos os que entravam no templo do Senhor para o seu serviço diário, nos seus cargos, de acordo com os seus turnos. O registro dos sacerdotes era feito de acordo com suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima era feito de acordo com os seus cargos nos respectivos turnos. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, mulheres, filhos e filhas, por toda a comunidade, porque eles se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Dentre os sacerdotes, descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor de suas cidades, foram designados homens nominalmente em cada cidade para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os registrados entre os levitas. Ezequias fez isso em todo Judá e fez o que era bom, correto e fiel diante do seu Deus, diante do Senhor, seu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vou ler esse versículo de novo. Segundo as Crônicas 31:20. Ezequias fez em todo Judá e o fez o que era bom, correto e fiel diante do Senhor, seu Deus. Toda a obra que realizou no serviço do templo de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o coração e foi bem sucedido. Senequaribe invade Judá e é derrotado. Esse é o capítulo 32 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senequaribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes, a fim de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senequaribe vinha com o propósito de atacar Jerusalém, consultou seus chefes e os seus oficiais sobre tapar as fontes das águas que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Assim, muita gente se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessava o território, dizendo: por que deixar que os reis da Síria encontrem tanta água? Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Então estabeleceu oficiais militares sobre o povo e, reunindo-os na praça junto à porta da cidade, animou-os, dizendo: sede fortes e corajosos, por causa do rei da Síria. Sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimais, por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que está com ele. Glórias a Deus, aleluia. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto sitiava Laques com todas as suas tropas, Senequaribe, rei da Síria, enviou mensageiros a Ezequias, rei de Judá, em Jerusalém, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senequaribe, rei da Síria, em que confiais para que permanecerdes sitiados em Jerusalém? Por acaso Ezequias não vos está enganando para vos fazer morrer de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altares das colinas e os demais altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis o que eu e meus pais fizemos
a todos os povos de outras terras? Por acaso os deuses das nações daquelas terras puderam de algum modo livrar sua terra da minha mão? Qual de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora não deixeis que Ezequias vos engane e vos iluda, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos o vosso Deus poderá livrar-nos da minha mão. Peraí. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Ele também, quanto menos o vosso Deus poderá livrar-nos da minha mão. Os mensageiros de Senequaribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra seu servo Ezequias. Um momento. Ele também escreveu cartas para blasfemar contra o Senhor, Deus de Israel, insultando-o. Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Eles gritaram bem alto na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de invadirem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os guerreiros, glória a Deus, aleluia. Que destruiu todos os guerreiros valentes, os chefes e os líderes do acampamento do rei da Síria. Envergonhado, ele voltou para a sua terra, e quando entrou no templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Misericórdia. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém, da mão do Senequaribe, rei da Síria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. Amém, aleluias, glórias ao Senhor Deus. E muitos levaram ofertas ao Senhor em Jerusalém, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, desde esse tempo, ele foi exaltado diante dos olhos de todas as nações. A doença e a morte de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava à morte. Ele orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Misericórdia, Senhor, que o nosso coração nunca se exalte, em nome de Jesus. Porém, Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve muitas riquezas e honras. Proveu-se de depósitos para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos valiosos. Também de celeiros para armazenar trigo, vinho e azeite, de estrebarias para todo tipo de animais e de currais para os rebanhos. Além disso, construiu cidades para si e teve muitos rebanhos e manadas, pois Deus lhes tinha dado muitíssimos bens. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Gion, fazendo-a escorrer em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em tudo o que fez. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu creio. Mas na questão dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que lhe foram enviados para perguntar sobre o prodígio que tinha sido feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para conhecer as intenções de seu coração.
Sim, Senhor. Quando formos provados, temos que ser aprovados. Os demais atos de Ezequias e as suas boas obras estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. E seu filho Manassés reinou em seu lugar. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, põe fim a essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Senhor. Que esses generais tenham um encontro verdadeiro com Cristo e possam perceber que só o Senhor Jesus é o grande general. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.